Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para tentar comentar com vocês e apresentar e indicar e pedir que leiam A Mad e as Máquinas Esquecidas. Escrito pelo reizinho Ray Bradbury, escritor que vocês sabem que tem um espaço enorme no meu coração, que eu defendo de novo e de novo, que apesar de não ter lido tanto quanto eu gostaria, sempre que eu tenho oportunidade eu leio, porque eu sei que eu vou gostar. Chegou por aqui graças à parceria da Editora Globo, no caso o selo Biblioteca Azul, com a minha casinha, a minha segunda casinha na internet, o Estante Diagonal. A Mad e as Máquinas Esquecidas é um livro infantil, é um livro curtinho, com ilustrações amadinhas, que trata, que aborda, que reflete, que transmite mensagens sobre assuntos muito específicos, bastante profundos, que, caso aí você tenha interesse de realizar essa leitura com os pitocos, aconselho que se prepare primeiro e que reflita com eles sobre as coisas que a gente encontra aqui, porque possivelmente eles não vão entender muito bem uma grande parcela das coisas que eles vão escutar, o que eles vão ler, o que eles vão ver aqui. E aí a gente já encontra a magia do livro, porque se essa pessoinha conferir o livro em determinado momento, crescer um pouquinho, conferir o livro de novo em determinado momento, crescer mais um pouquinho, conferir o livro de novo, e depois, lá quando já adulto, conferir esse livro mais uma vez, ela vai ter a oportunidade de ver o livro crescer em significado toda vez que ela retornar para ele. E eu sei que isso acontece com todos os livros, mas no caso desse aqui é ainda mais bacana e ainda mais especial, porque a gente está falando de um livro de crianças que aborda assuntos que a gente poderia considerar, por que não, bastante adultos. Um tanto quanto filosóficos também. E o pontapé inicial para Mad e as Máquinas Esquecidas é o fato de que o Ahmed, o menininho ali protagonista dessa história, se perde da caravana em que ele vivia. A caravana deles para ali em determinado momento no meio do deserto e quando eles saem, quando eles começam a ir embora, o menino fica para trás. E é quando ele fica para trás que ele encontra um ser gigantesco ali, uma espécie de estátua, uma espécie de máquina, uma espécie de sei lá o que enorme, que vai acordar no momento em que a criança começa a chorar porque ele está perdido. E é aí que a coisa complica no sentido de interpretações e mensagens e reflexões que esse livro vai trazer, porque apesar da premissa do pontapé inicial simples, a partir disso o negócio é muito louco. O que acontece é que esse gigante meio estátua, meio máquina, possui poderes e existe e não existe. E ele vai mostrar para o Ahmed que, dentre outras coisas, os sonhos são uma coisa boa e os sonhos, a nossa imaginação, a nossa criatividade enquanto seres humanos, não somente enquanto crianças, mas enquanto ali seres viventes, neste mundo em que vivemos, neste planeta em que vivemos, são extremamente importantes porque eles contêm as possibilidades de futuro de todos nós. Assim, o Ahmed e o Gon, que é esse personagem enorme, vão entrar em uma espécie de aventura e vão conhecer e descobrir possibilidades e contextos que aconteceram no passado e ao mesmo tempo que aconteceriam, que acontecem, que acontecerão, não sei, no futuro. E tudo isso porque este ser, o Gon, ele possui a capacidade de mostrar aquilo que já aconteceu e aquilo que talvez acontecerá. Então, ao caminhar ali, ao voar, ao flutuar por entre essas infinitas possibilidades do que aconteceu e do que acontecerá, o Ahmed vai descobrir, por exemplo, a criação de aviões ou a criação de carros e vai descobrir invenções que só se tornaram possíveis porque alguém sonhou, ou porque alguém pensou, ou porque alguém decidiu seguir por aquele caminho de possibilidade que já existia dentro dele e que
também persistiu e não desistiu de seguir por esse caminho de possibilidade que existia dentro dele. E a partir deste momento, o livro vai trabalhar também a ideia de que passado, presente e futuro e todas as possibilidades possíveis e inimagináveis de coisas humanas, existentes e inexistentes, existem dentro de cada um de nós. Mas é ali tarefinha de cada um de nós encontrar essas possibilidades infinitas dentro de cada um de nós e optar então por seguir o caminho que elas vão demonstrar. Ainda que com uma escrita simplificada, razoavelmente fácil de ser entendida, na medida em que a gente vai avançando pela história, a gente percebe que o que Ray Bradbury trata aqui é extremamente complexo. E é até um tanto quanto difícil explicar para quem não leu o livro, para quem talvez nunca tenha pensado sobre esses assuntos. E principalmente para uma criança, todas as coisas que ele vai encontrar nessa história. Porque além disso que eu comentei, o Ray trabalha muito nesse livro a questão do que realmente é a vida e do que realmente são os momentos da nossa vida e de como o único momento que a gente tem certeza e o único momento de vida que existe é o agora. É este momento exato em que estamos vivendo, ou no caso em que eu estou sentada aqui falando para vocês, que ainda não são vocês, porque eu tô gravando o vídeo e depois eu vou editar e só depois eu vou publicar e só depois, no futuro, que ainda não aconteceu e que talvez não aconteça ou talvez aconteça, não sei, ninguém sabe, vocês hipotéticos vão assistir. Da mesma forma, o que é então o passado? É tudo aquilo que a gente vivenciou e que foi ficando para trás, todos aqueles momentos, toda aquela vida real, porque ela só existe no momento do agora, que deixou de ser vida porque já passou. E assim, caros leitores, ele vai trabalhar um conceito de passado e futuro muito bacana, porque o passado é tudo aquilo que aconteceu e todas aquelas possibilidades que a gente aceitou ou não. E o futuro é tudo aquilo que não aconteceu e todas aquelas possibilidades que a gente pode aceitar ou não e que acontecem no momento do agora, no momento presente, porque é o que a gente faz aqui e agora que vai delimitar como vai ser o nosso passado e como vai ser o nosso futuro. Se uma criança vai ter capacidade de entender tudo isso na primeira leitura, eu não sei dizer, mas seria bacana tentar e fazer esse experimento e ver os pitocos pirarem o cabeção. Ray Bradbury sempre me fascinou por ter ideias ali um tanto quanto diferenciadas, diferentes, inusitadas para os seus livros. A gente vê coisas e reflexões e ali interpretações que são de um nível um tanto quanto complexo e que necessitam ali de certo aprofundamento. E isso acontece no livro infantil também. E talvez, se você nunca leu nada de Ray Bradbury, fosse bacana começar a leitura por esse livrinho infantil que é tão complexo quanto os livros adultos do escritor. Deixando a divagação de lado e voltando para o livro, ele termina de uma forma muito bacana porque, finalizando então toda essa viagem, toda essa aventura por possibilidades de futuro e de passado, a gente vê que o que ficou nessa criança, o Ahmed, depois que ele se reencontra novamente com a caravana ali, com a sua família, é a certeza de que estes sonhos e essas infinitas possibilidades de futuro e de passado que existem em cada um de nós é de certa forma uma coisa mágica e é de certa forma uma responsabilidade muito grande, porque é como se fosse a missão de cada um entender-se e encontrar qual possibilidade a gente quer trilhar e fazer alguma coisa com relação a isso. Porque como o livro fala e como, curiosamente, vi esses dias em um poema de Álvaro de Campos, os universos inteiros residem em cada um de nós, a gente só precisa sonhar com eles e de alguma forma a gente vai descobri-los. Mas pra gente descobri-los e pra gente fazer com que estes infinitos universos deixem de ser sonhos e comecem a se materializar na realidade,
a gente precisa fazer alguma coisa e parar de sonhar. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e já coloca nos comentários se você já tinha lido A Média e as Máquinas Esquecidas, livro que eu não sabia que existia. Se você já leu qualquer coisa do Ray Bradbury, se você gosta dele, se você gostou desse livro, não sei, vamos falar sobre Rays e a Mads de maneira geral nas caixinhas de comentários e a gente se vê num próximo vídeo.